Senhor está aqui, o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu deem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Cantemos o hino 579, ainda em pé. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Oremos. Eterno Deus, nós estamos felizes em Te receber nesta manhã, nesta igreja, para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. E a nossa súplica, ó Deus, é para que o Senhor possa nos batizar com o Teu Santo Espírito, para que o nosso coração seja inundado pela Tua palavra nesta manhã. E suplicamos, Senhor Jesus, para que o Senhor possa abençoar e aceitar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Permaneçamos em pé para louvarmos a Deus através do hino Achei um Grande Amigo, 88 do nosso hinário. Achei um grande amigo. Jesus o Salvador, contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sigo a Ele, enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver e
com Ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim me diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Jeremias 29 e o versículo 13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nesse momento, em atitude de reverência e de adoração ao nosso Deus, nós vamos se colocar de joelho para buscá-lo de todo o nosso coração. Santo Deus e nosso maravilhoso Pai que estás nos céus, te adoramos, Senhor, e te louvamos, porque Tu és o nosso Criador, o Criador do universo, o Criador do céu e da terra. Tu és também o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Amém. Nesta manhã, Senhor, aqui estamos, guiados pelo Espírito Santo, para prestarmos este culto de louvor e adoração a Ti. Amém. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja presente em nosso meio através do Teu Santo Espírito. E aceita, Senhor, a nossa adoração nesta manhã do Teu santo dia. Aceita o nosso culto, a nossa adoração, as nossas ofertas. E que o Espírito Santo venha nesta manhã falar ao nosso coração e levar-nos para mais perto de Ti. Queremos, Senhor, estar preparados quando Jesus voltar para irmos para o céu com Ele. Porque aqui, por isso estamos aqui, Senhor, para aprender mais sobre o Teu amor, sobre a Tua palavra. E Te pedimos que o Espírito Santo esteja especialmente com o pastor que vai abrir a Tua palavra nesta manhã. Amém. Que ele fale, Senhor, inspirado por Ti, pelo Espírito Santo, e traga uma mensagem de fé, de esperança para os nossos corações. Amém. Abençoa, Senhor, todos os Teus filhos que aqui estão nesta manhã para prestar este culto a Ti. Te pedimos por Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Hoje nós vamos ter uma história diferente. A história vai ser hoje para o papai e para a mamãe. Tá bom?
bem diferente a nossa história. Vamos dar um compromisso para o papai e para a mamãe? Então, vocês vão olhar lá naquela tela. Bruno, por favor, pode pôr a... vocês vão olhar naquela tela, os papais vão olhar aqui, e nós vamos contar essa história para o papai e para a mamãe. Depois vocês vão chegar em casa e vão dizer assim: papai e mamãe, nós queremos tudo aquilo que foi falado lá na tela. Tá bom? Olha, suco breve para você. Você gosta de suco, né? Cookie legal. Fala pequenininho. Um pouco de mel. Isso, você vai gostar. Meu livro para cada dia. Meus arautos para assistir. E a SAF para escutar. Tá bom. Como assim? Tá bom. Não, vou acabar não. Calma aí, não fecha não. Vai, cadê minha lição da escola sabatina? 30 do teu escritório. Descarreguei da internet. Tu vai chutar a internet, pai? Sim, sim. Fala sério, pai. Tô falando sério. Tu não pode baixar de qualquer lugar, É pai. a mesma coisa. Não, ele não. É mais econômico também. Não fala isso. Tu tem que sempre ter maná fresquinho. Da maneira certa, pai. Com certeza. O que posso fazer agora? O que vamos fazer agora é comprar. Eu quero a minha lição, pai. A minha lição é meu maná. Então perguntei ao Paulozinho se tem. Vamos ver se tem. Ô, cara, você tem maná por aí? Ah, para vender não. Nossa, filho. Deixa eu ver. Que legal. Nossa. Isso que eu queria tanto, pai. Eu quero, por favor. Vamos fazer uma coisa. Vamos. Em primeiro lugar, eu peço perdão, desculpa. E agora mesmo eu vou fazer minha assinatura para todo o ano. E assim você vai ter maná novo canal. Para todo o ano. Sim. Posso dar os dados para ele? Você pode fazer aqui mesmo? Sim, posso. Pode fazer aqui mesmo, né? Então. Nossa, o cara é vendedor, vai falar que não. Escuta bem ali, ó. Meu pai pode fazer assim. Para e não vou tornar. Beleza? Então, esse daqui é para os papais, todos os papais, não esquecer de assinar a lição da escola sabatina para as crianças, porque isso é a água da vida, né? Jesus quer que todas as criancinhas também aprendam já desde que nascem. E aí fica o recado para os papais e para a mamãe, né? Jesus é a água da vida. Vamos fazer a oração? Querido e amado Papai do Céu, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu neste sábado. E também nos ajuda para que nós possamos, que o papai e a mamãe nos dê o maná, que é a lição da escola sabatina, para que nós possamos aprender todos os dias. Nós te agradecemos e que o Senhor fique com cada criança aqui presente, em nome de Jesus. Amém. A responsabilidade de ensinar as crianças no caminho certo não é fácil. Em um mundo cheio de tropeços e deslizes, o jeito é ensiná-los a ler o mapa, ensiná-los a ouvir a voz de Deus desde pequenininhos, todos os dias. O Guardiões dos Tesouros foi criado com esse objetivo: auxiliar você a ajudar as crianças a amar a Jesus e a buscá-lo todos os dias. O projeto conta com uma série de animação com uma amiguinha, a Nelly. Olá, pessoal. Meu nome é Nelly. Em um dia especial na igreja, ela vai convidar as crianças a acompanhar sua aventura na América do Sul, lendo A Jornada Espiritual. São 40 aventuras para ler em casa, cheias de reflexões e histórias que mostram quais são os tesouros divinos e como guardá-los no coração. Cada tesouro encontrado é uma orientação bíblica para a criança criar o
acordo de ter um relacionamento íntimo com Deus. Depois dos 40 dias, a criança celebra junto com os amiguinhos pela missão cumprida e recebe um certificado de guardião dos tesouros, apta a entregar todos os dias tudo dela e resposta para todos eles. Você pode ajudar as crianças a caminhar no caminho que leva ao céu. Procure o responsável pelo Ministério da Criança e Doutrina Cristã da sua igreja e faça desse projeto um caminho de salvação. Continuando, falando com os pais, dos primários aos juvenis, eu quero lembrar-vos que esta semana é a última semana para inscrição. Se você não fez, procure a Neide ou o esposo dela para que faça, para que as crianças possam participar. E a Nelly, a própria Nelly, vai estar aqui presente com a gente. Sábado vai ser um dia muito especial. Não esqueçam, dia 3, nós estaremos aqui, juntamente com a Nelly, para irmos a esta aventura. Então, não esqueçam de trazer os seus filhos. Netos também podem vir, tá bom? Já passou, desde que Jesus em nuvens foi ao céu, deixando exemplos de amor, nos confiou verdades plenas de poder. Mas tentamos resistir, pensando que algo bom existe em nós. Não vemos como somos vis e quase não ouvimos sua voz. Cristo à porta está, esperando um convite para entrar. Quer fazer morada em nosso coração. Grande em poder, só com Ele nossa fé não é em vão. Vida e paz sem fim, oferece a quem a sua voz ouvir. Cristo vem e revela o escondido que há em nós. Ele vê as intenções, mesmo antes de pensarmos ou agir. Muito menos que o pó, é o que somos sem da graça depender. Ainda iremos resistir, negando receber o seu perdão. Cristo à porta está, esperando um convite para entrar. Quer fazer morada em nosso coração. Grande em poder, só com Ele nós
nossa fé não é em vão. Vida e paz sem fim, oferece a quem a sua voz ouvir. Aquele que aceitar será um vencedor. Com Cristo reinará para sempre em amor. Grande em poder, só com Ele nossa fé não é em vão. Vida e paz sem fim, oferece a quem a sua voz ouvir. Cristo à porta está, esperando um convite para entrar. Quer fazer morada em nosso coração. Grande em poder, só com Ele nossa fé não é em vão. Vida e paz sem fim, oferece a quem a sua voz ouvir. Oferece a quem a sua voz ouvir. Quero sentir a tua paz dentro do meu coração. Vem, ó Senhor, dar essa paz, enche com ela meu ser. Fica aqui, bem junto a mim,
Feliz sábado, igreja. Que alegria estarmos nessa manhã para juntos adorar o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, e o verso 6 e 7 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E esse é um momento especial, onde nós vamos entregar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, através da oferta para a reforma da nossa igreja. Enquanto vamos cantar um hino, você é convidado para vir aqui à frente e deixar a sua oferta, para termos uma igreja ainda melhor, ainda mais bonita, um templo mais agradável para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Sejamos generosos, porque Deus ama a quem dá com alegria. R$497, perdão. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser, vem nos ajudar, vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós. Dá-nos teu poder pra te obedecer e crer em teu sacrifício, Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Amém. Vamos, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entregamos um pouco daquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que esse valor possa fazer a diferença no final, para termos uma igreja ainda mais linda, um templo ainda mais agradável para nós adorarmos o nome do Senhor. Abençoe a cada doador e a cada um de nós. Por Jesus nós te pedimos. Amém. Muito bem, Ministério da Prisão. Se você deseja fazer parte deste ministério, procure a irmã Sônia ou o irmão Darley, pessoalmente ou pelos telefones que nós temos no boletim. Domingos dos Milagres, amanhã nós teremos mais uma palestra, mais uma mensagem bíblica de um dos milagres de nosso Salvador, o Senhor Jesus, e você é o nosso convidado. Guardiões do Tesouro, os líderes
estão convocados hoje para as 15 horas, uma reunião de treinamento de ensaio para que no sábado que vem, à tarde, tenhamos um lindo programa para os garotos e garotas dos primários e juvenis. E os pais dos meninos e meninas de primários e juvenis, pai e mãe, obviamente, estão convidados a participar. Na quarta-feira agora teremos o nosso encontro costumeiro com o pessoal da melhor idade, ok? Se você faz parte, é o nosso convidado. Os ensaios dos corais, eles estão mantidos, com exceção do coral Alegro, que na próxima sexta-feira à noite, horário de sábado, nós teremos aqui na igreja, para Joinville e toda a região, a Escola de Pais. Se você é pai de menino ou menina até 12 anos de idade, venha para cá. A nossa palestrante é de São Paulo e a professora Vanessa, departamental do Ministério da Criança e Adolescente, ela estará dirigindo a nossa programação neste final de semana. Ok? Quarta-feira continuamos adoração em família e o nosso palestrante será o pastor Josiel Unglaube, departamental de mordomia e ministerial da nossa associação. Dá uma olhadinha aqui nesta folha que está no seu boletim em anexo, os nomes da letra J até a letra M, todos estão convidados, porque nós estaremos orando aqui especialmente por esses nomes e por essa família. Você não pode faltar de maneira nenhuma. E hoje nós não teremos o nosso like tradicional aqui, porque a nossa orquestra e os nossos jovens, todos que quiserem estão convidados, estarão indo no asilo lá em Pirabeiraba, ok? Todos os que quiserem poderão participar desse projeto especial. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Beira Rio, ela está sendo adquirida, provavelmente o período probatório tenha terminado ontem, espero que tenha dado tudo certo. Mas eu queria dizer para você que se você quiser fazer parte dessa nova igreja, migrar ou mudar de igreja, você precisa falar com o pastor, ok? Alguns eu estou procurando porque sentiram interesse, deram o nome naquela pesquisa que gostaria de participar de um novo projeto, ok? Então, se você gostaria e quiser participar, fale conosco, ok? Lembrando que quem for vai trabalhar 3 vezes mais do que já se trabalha aqui. Isso para quem trabalha. Quem não trabalha vai ser 1 bilhão de vezes a mais. Mas todos os que quiserem, a igreja é livre e aberta para toda a comunidade adventista. Claro que nós não queremos que todos vão, porque nós queremos continuar aqui com a nossa igreja cheia para a glória do Senhor. Amém? Está conosco o pastor Alexandro, ele é amigo já de longa data, pelo menos 3 anos e meio. Tivemos a alegria de trabalhar juntos por 2 anos na cidade de Maringá. Atualmente, ele é um dos pastores do Colégio Adventista de Londrina. E ele é o nosso mensageiro, é o pregador dessa manhã. Pastor, que Deus te use poderosamente e que você traga uma mensagem poderosa para a igreja e para cada um de nós. Bom dia, irmãos. Bom sábado. Meu desejo nessa manhã é que você possa ter um encontro com o Espírito Santo, um encontro com a Palavra de Deus, e tenha o seu coração inundado, como eu disse na oração hoje de manhã, com a Palavra do Senhor. Amém? Eu sou natural do interior do Paraná, cidadezinha chamada Mamborê, onde tem a famosa, não sei se vocês já ouviram falar da Festa das Primícias, uma festa que tem lá, tem gente daqui que vai para lá, tá? Tem muito catarinense. Eu tenho uma longa história com Santa Catarina, e minha esposa é de Tubarão, Santa Catarina, aqui no sul, né? E comportei aqui muitos anos, mais de 6 férias, e é um prazer estar com vocês nessa manhã. Gostaria de convidar você a orar novamente, feche os seus olhos, vamos juntos buscar a presença de Deus através da oração. Oremos. Grandioso Deus, quando nós abrimos a Bíblia, a Tua Palavra, nós sabemos que nós estaremos entrando em contato com algo que é extremamente espiritual, que vem da Tua mente.
Por isso nós pedimos, ó Pai, nesse momento, a presença do Espírito Santo para nos capacitar a traduzir a Tua palavra e também capacitar o nosso coração, não só para entender, mas para aplicá-la corretamente à nossa vida. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem dessa manhã é 8 motivos pelos quais Deus não atende uma oração. Abra sua Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. O verso 21 e 22 são textos, são 2 versos muito conhecidos, só que é um daqueles textos que muitas vezes nós lemos e nós passamos batido e não percebemos a profundidade, a beleza daquilo que está escrito. E diz assim no verso 21. E aconteceu que ao ser o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu, o que aconteceu, irmãos? O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que interessante, queridos. Estando ele a orar, o céu se abriu. Se você ler o Novo Testamento com muito carinho, com muito cuidado, você vai perceber que Jesus, antes desse momento, era um completo desconhecido. Jesus era uma pessoa comum que morava em Nazaré, uma pessoa que durante muito tempo havia-se uma dúvida com relação à gravidez da mãe, de quem de fato ele era filho, se era filho de José, se ele era filho de um adultério, desejado de todas as nações. O livro fala sobre este fato, mas fato é que depois do batismo do Espírito Santo, depois que ele recebe a presença do Espírito Santo, Jesus de fato se torna Jesus, o Messias. E se você olhar ali agora no capítulo 4, no verso 1, também diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi ungido, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Foi guiado no deserto. Agora, Jesus passa a ser cheio do Espírito Santo. Abra também a sua Bíblia para nós fazermos aí uma base da mensagem dessa manhã. Atos capítulo 1 agora, no verso 6. Atos 1, verso 6. Aqui Jesus já havia ressuscitado, e Jesus agora, a partir deste momento, ele tenta e faz de tudo para quebrar alguns paradigmas, algumas ideias pré-estabelecidas que havia na mente dos discípulos e que eles tinham muita dificuldade de tirar da mente algumas coisas e compreender outras. Ele diz assim no verso 6 do capítulo 1 de Atos: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então, somente então, sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se você analisar essa questão do Espírito Santo no Novo Testamento, querido, presta muita atenção no que eu vou dizer nessa manhã. Isso aqui é vital para os dias que nós estamos dizendo, principalmente nós jovens. Desliga o celular neste momento, esquece o celular e presta atenção no que eu estou falando. A preocupação de Jesus não era necessariamente com a volta dele. Há muitas, centenas de promessas à sua volta. Mas Jesus, quando estava para subir ao céu, a principal preocupação de Jesus era que os discípulos deveriam entender
que eles precisavam receber o batismo do Espírito Santo, eles precisavam receber a presença do Espírito Santo na vida deles. Na realidade, aqui eles estavam preocupados com o estabelecimento da nação de Israel como um reino terrestre. E Jesus deixou isso muito claro em vários momentos. Olha, meu reino não é deste mundo. Mas na mente deles, Jesus era uma figura de um Messias semelhante a Davi, né? Em cima de um cavalo, espada na mão, guerra, expulsar os romanos. Eles ainda não entendiam, depois de tudo que tinham passado, que o reino de Deus seria estabelecido no coração das pessoas. E Jesus precisava que eles entendessem isso, que eles precisavam do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, eles não fariam nada, eles não iriam em lugar nenhum. E diz o texto bíblico mais adiante que eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles juntos oraram, as diferenças, as picuinhas, os problemas foram ali solucionados, foi concedido perdão a uns, outros receberam o perdão, houve ali um pedido de desculpa, uma busca intensa, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Ellen White, falando sobre esse fato, falando também agora sobre a oração, ela diz assim: um reavivamento da verdade, da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Interessante, quando você pesquisa Ellen White, ela fala sobre muitas necessidades. Ela diz que há necessidade de novos pastores, novos obreiros, necessidade de muitas coisas, mas aqui ela usa uma expressão que ela usa somente neste texto: a maior e mais urgente de todas as necessidades. Se você estudar um pouquinho a história da igreja, o adventismo, né? Não a história da igreja adventista, mas a história do adventismo. Ela diz que logo após 1844, quando houve desapontamento, Jesus não voltou, ela diz que se os adventistas, que eram de várias religiões, né? Se eles tivessem permanecido unidos, e se eles buscassem o poder de Deus, se eles se esforçassem, se eles clamassem a Deus pela solução daquilo que eles não entendiam, o Espírito Santo seria derramado com maior intensidade naqueles dias. E Jesus teria voltado logo após 1844. E sabe por que eles não voltaram? Porque Jesus não voltou? Porque isso não aconteceu? Porque com o desânimo, com o desapontamento, muitos perderam a fé, muitos voltaram para as suas igrejas, e somente um grupo muito pequeno persistiu, entendendo que Deus tinha algo para revelar para eles. E ela disse que aqueles primeiros dias foram dias gloriosos. A igreja cresceu rapidamente, havia muitos conversos, pessoas entregavam-se a Jesus, as pessoas pregavam com tudo que tinham, com a sua vida. Mas por volta de 1858, 1859, quando os Estados Unidos começa ali com um período muito próspero, a descoberta do ouro na Califórnia, alguns adventistas, se não a maior parte, inclusive alguns pastores, perderam o foco. Uns foram rumo ao oeste, né? Procurar novas oportunidades. Outros foram atrás de ouro. Enfim, as atrações deste mundo, as vantagens, os sonhos, outras prioridades tiraram o foco da igreja. E a igreja entrou num período de sequidão espiritual, aonde havia uma ênfase muito intensa e muito forte em defender a teologia da igreja, a doutrina da igreja, e não buscar uma conversão sincera do coração, para que a igreja realmente fosse capaz de pregar o evangelho, né? Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa ver diligente esforço, diz Era, para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nós encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste, olha o que diz ela, irmãos, presta atenção, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos
o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos a nossa parte, minha parte, porém, mediante a confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só poderemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Você tem tempo para orar? Temos tempo para orar? Você já notou como que a sociedade hoje, ela está estruturada de forma que você não tenha tempo para Deus? Já notou como que funciona o sistema mundial financeiro? A mídia? Os programas de televisão, a sequência que vem? Já notou tudo isso? Você consegue perceber esse grande conflito que acontece nos bastidores, assim sugando todo o nosso tempo para a oração? O primeiro motivo pelo qual Deus não pode atender uma oração está lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão, diz Salomão, para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, verso 10. Ou seja, primeira condição pelo qual Deus não ouve uma oração, porque muitas vezes nós nos acomodamos. E isso aqui pode ser aplicado a qualquer aspecto da nossa vida. Não se acomode. A minha filhinha, eu tenho uma menina de 2 anos, e ela gosta muito de fruta. Lá em casa nós temos uma fruteira do lado do fogão. Às vezes tem banana, laranja, maçã, e tem mexerica, né? Aqui em Santa Catarina é outro nome, né? Laranja crava e outros nomes, né? Bergamota, né? Mas lá no Paraná tem a pocã, tem a tangerina, tem a mexeriquinha, que é aquela bem cheirosinha, né? Tem, enfim, são várias, né? E ela gosta muito dessa mexeriquinha cheirosinha. Ela vai lá, ela pega, eu fico observando, ela coloca o dedinho, ela começa a cutucar ali para abrir o buraquinho inicial, né? E assim começa a rasgar a casca, daí fica facinho, né? E aí ela chega perto de mim e diz assim: papai, caca? Caca, papai, caca. O que ela quer dizer? Casca. O buraquinho inicial. Aí eu faço o buraquinho, e aí entrego na mão dela, e ela começa. Aí ela vai jogando, né? As cascas. Sabe, irmãos, a oração, ela tem mais ou menos essa função em nossa vida. Há mexericas em nossa vida, que a fase inicial, para descascar ali o problema, humanamente é impossível. Por isso que o seu Pai Celestial, Ele precisa dar o início, fazer o buraquinho inicial, para que você consiga descascar o resto. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e a gente tem que lidar agora não com mexericas, mas com abacaxis, não é verdade? Já tentou descascar um abacaxi com a mão, já? É difícil, né? A oração tem essa função. Quantos problemas, quantos casamentos mal feitos não teriam sido assim se nós orássemos. Se nós não duvidássemos da oração, se nós organizássemos a nossa vida em torno desta prioridade, queridos. Por isso, não se acomode. Olha o que diz Ellen White falando sobre isso. Você e eu, precisamos cultivar sempre a espiritualidade, diz ela. Porque não lhe é natural possuir uma mente espiritual. Grande obra está diante de nós. E é conduzir o povo para longe dos costumes e práticas seculares, mais e mais alto, para a espiritualidade, piedade e diligente serviço a Deus. Veja que interessante, queridos, ela fala assim: olha, você precisa cultivar a espiritualidade. Alguém já morou no sítio aqui, no campo, na roça? Eu morei durante muito tempo na minha vida, na roça, no sítio, no campo. E é interessante, né? Nada se produz sem cultivo. Me lembro que minha família, no norte do Paraná, nós plantávamos algodão. E o algodão, quando ele está mais ou menos desse tamanho assim, ó, ele precisa ralhar o algodão.
né? O que é ralhar algodão? Você pega ali a fileirinha, né, dos pezinhos de algodão, e as plantas que são mais fracas, você precisa arrancar. Deixar só as mais fortes, para que o algodão possa, de fato, produzir aquilo que você espera. Queridos, ser espiritual é algo que passa pela mente, é algo que passa pelo corpo, e algo que passa também pela questão espiritual. Quando ela diz aqui cultivar a espiritualidade, se você ler ali o livro Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar e outros, né? O livro Parábola de Jesus, ela vai deixar isso muito claro, o que é cultivar a espiritualidade. É preciso cultivar, porque naturalmente nós não gostamos daquilo que é espiritual. Como eu posso ter uma mente espiritual se eu alimento a minha mente com coisas que não a tornam ela espiritual? Então, primeiro, não se acomode. Segundo motivo pelo qual Deus não pode ouvir uma oração, está lá em Mateus, capítulo 25, no verso 23. Mateus, capítulo 25, no verso 23. Esse texto ali falando sobre a parábola dos talentos, né, sobre a fidelidade. Mateus 25, no verso 23, diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Seja fiel. Deus não pode abençoar alguém. Aqui nós estamos falando no contexto daqueles que já se propuseram andar nos caminhos do Senhor, ok? Deus pode abençoar alguém que está lá, nas trevas, que tem um interesse, tem uma busca pelo Senhor. Deus pode abençoar essa pessoa, que ele não conhece. Mas aqui nós estamos falando daquele, né? Se você ler toda a parábola, Jesus está falando de servos, alguém que conhece o seu Senhor. Veja aqui, queridos, que Deus não está interessado se você multiplicou os seus talentos por 10, por 20, por 30. Ele está interessado se você foi fiel com o talento que foi te dado. Que foi te dado. Ellen White diz também, o Senhor, o desenvolvimento de todo ser, o desenvolvimento, mente, corpo, tudo, físico, mental, espiritual, diz ela, e o ensino do serviço e sacrifício deve ser constantemente conservados em vista. Ou seja, ela diz o seguinte, não se acomode, não se contente. Foi feita uma pesquisa no NUNCE, que é o Núcleo de Crescimento de Igreja lá do NAS, tempo atrás. Eu não me lembro a quantidade, acho que eram 300 ou 400 pessoas que estavam recebendo estudos bíblicos para se batizarem. E fizeram uma pergunta para essas pessoas. Qual que é o seu objetivo com essa série de estudos bíblicos? A resposta, 99,7%. O meu objetivo é me batizar. Ok. Se batizaram, voltaram com a mesma pesquisa, com a mesma pergunta, e perguntaram agora, e agora? Qual que é o objetivo? 99,8% não sabiam dizer. Queridos, tem coisa que a gente não pode falar no púlpito de uma igreja, né? Mas quem disse que esse discipulado é receber 27 lições? Lógico, isso faz parte, isso é inquestionável. Mas será que é só isso? Ellen White diz que o plano de Deus para nossas vidas, né? A verdadeira espiritualidade, é restaurar em nós a imagem de Deus que foi perdida. Esse é o plano de Deus. Restaurar em nós a imagem de Deus que foi perdida. E o que é a imagem de Deus? Uma coisa para nós talvez pesquisarmos, né? Tenho que viver à altura dos pedidos que faço a Deus. Seja fiel. Senhor, né? Começa no começo do ano, né? O pâncreas aqui está meio fora do normal e a pessoa se propõe. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero perder o pâncreas, né? Que está sobrando, eu quero perder. Mas ele não vive à altura desses pedidos. Ele continua se alimentando do mesmo jeito. Lógico que é um exemplo bem simples, né? Mas
Você pode aplicar isso aos seus estudos, ao seu trabalho, à sua vida espiritual, ao seu relacionamento. Terceiro motivo, Provérbios 28, verso 13. Olha o que diz lá. O que encobre as suas transgressões, o quê? Nunca prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcançará. Então, terceiro, quer que as suas orações sejam respondidas? Você quer receber o batismo do Espírito Santo em sua vida? Quer ter poder para falar para as pessoas lá fora? Quer ter um poder que acompanhe a sua vida, que acompanhe as suas decisões? Abandone os pecados acariciados. Sabe, o texto diz aqui que o problema não é pecar em si. Porque pecar, não aquele pecado por rebelião, tá? Mas aquele pecado por acidente, ele pode sim, em algum momento da nossa caminhada cristã, acontecer. E para isso nós temos um advogado lá no céu intercedendo por nós. Mas Deus não pode abençoar alguém que vive em constante pecado, né? Os pecados rasgam nossa comunhão com Deus. Entende isso? Rasgar. O pecado, ele cria um muro que te isola de Deus, aonde você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus se torna incapaz de nos abençoar. Ele diz assim também, olha que interessante esse texto. Ao operar Deus no coração e entregar o homem sua vontade a Deus, e com ele cooperar, ele manifesta na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo. E a harmonia entre o propósito do coração e a prática da vida. Ela diz o seguinte: entrega a tua vontade a Deus. Deus não quer que você vença o pecado. Deus quer que você entregue a sua vontade a Ele. A partir do momento que a vontade é entregue nas mãos do Senhor, aí Ele pode operar os milagres. Não é assim? Já notou que Satanás faz de tudo para acabar com o seu poder de decisão hoje? Já pensou nisso? Vamos pensar um pouquinho? Tem um livro, se você puder achar esse livro e comprar, leia esse livro. O nome desse livro é Sal, Açúcar e Gordura. Como a indústria do alimento nos pescoços. É de um jornalista norte-americano. Ele ganhou um prêmio muito importante lá por causa desse livro. E ele mostra como a indústria dos alimentos usa esses 3 componentes para manipular as pessoas. Isso não é material cristão, tá? Nem sei se ele acredita em Deus, o indivíduo. Se você pesquisar um pouquinho sobre esse assunto, você vai perceber que esses 3 componentes, sal, açúcar e gordura, né? Tudo que você lê, tudo que você come tem esses 3 componentes, não é isso? Assista um documentário, também não foi produzido por adventista, tá? Muito além do peso, está lá no YouTube. Como que esses componentes, eles têm o poder de dominar a nossa mente, eles têm um mecanismo de vício, de dependência igual droga, igual cigarro, maconha, cocaína e outros. Se você notar, hoje, tudo ao nosso redor tem um objetivo, seja mídia, seja comida, enfim, seja desequilíbrio no trabalho, tudo tem o objetivo de acabar com o seu poder de decisão. Por que nós temos tantas pessoas hoje ansiosas, que não conseguem parar de comer? Vai lá e faz uma cirurgia bariátrica, né? Mutila o seu corpo, mas não resolve aqui, ó. Não resolve. Temos que pensar nisso, né? O Senhor tem o desejo, né, de nos capacitar para que a nossa mente fique livre para obedecê-lo. Quarto motivo pelo qual Deus... Então veja, o anterior, né? Nós devemos abandonar o pecado conhecido. Quarto, está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é o quê? Galardoador dos que o buscam. Primeiro, tenha fé que Deus existe. Tenha fé no poder dEle. Pastor, mas o senhor está falando para uma igreja
sobre a existência de Deus, estou falando. Porque nós vivemos numa época, num cristianismo pós-moderno, onde nós vivemos um ateísmo funcional. Sabe o que é ateísmo funcional? A pessoa, ela vem à igreja, ela senta no banco da igreja, ela participa dos cultos, às vezes tem até um cargo na igreja, às vezes até um pastor. Mas na vida pessoal, ela vive como se Deus não existisse. Ateísmo funcional. Vive como se Deus não existisse. Por quê? Porque nós ocidentais, vivemos aqui no Brasil, né, América do Sul, América do Norte, temos uma estranha visão de mundo onde nós separamos vida profissional, vida familiar, vida de entretenimento e vida religiosa. Quando você olha para a Bíblia, não existe essa distinção, né? É tudo uma coisa só. Se eu vou me entreter, eu tenho que levar o espiritual em consideração. Você tem que ter fé que Deus existe. E essa fé é demonstrada na nossa vida pessoal. Se não tivermos fé, como Deus pode atender a nossa oração? E nunca nos esqueçamos, queridos, que a fé é um dom de quem? É um dom de Deus. Terminando, a fé é a condição única de obter a justificação. A fé abrange não só a crença intelectual aqui no livro, mas também a confiança, diz Ellen White. Tem uma diferença entre crença e confiança, não tem? Crença, até um ateu crê, intelectualmente. Mas confiança, confiar, entregar. Dizer não lá para os colegas da faculdade. Se permanecer virgem. Isso é confiança que Deus tem algo melhor para você. Que Deus tem expectativas. Deus tem sonhos. Quinto motivo pelo qual Deus não pode atender uma oração. Josué capítulo 3, no verso 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificação não tem nada a ver com ser isento de erro, né? Viver separado, não das pessoas, mas desse mundo podre que tem aí fora. Consagre-se. E nunca se esqueça de uma coisa, queridos. Alguns imaginam que santidade é assim, ó, presta atenção. Você está aqui, certo? Pecador, miserável, né? No pecado. Aí você conhece Jesus, você começa a caminhar. Você vai caminhando, você vai orando, você vai conhecendo doutrina, e você vira até vegetariano, viu? E aí você vai, aí cheguei aqui, pronto, eu estou santo. Isso nunca vai acontecer, queridos. Tira essa ideia da sua cabeça, isso é perfeccionismo. Santidade com Deus não é você, presta atenção, não é você ir até Deus. A gente tem essa imagem, né? Alcançar, Deus, se esticar para alcançar Deus. Não, santidade não é assim. Santidade é caminhar com Deus, e não até Deus. Amém? Amém? É caminhar com Deus. É caminhando com Ele que Ele vai mudando a sua vida. É que Ele vai transformando o nosso coração, a nossa mente, os nossos gostos, as nossas opiniões, os nossos comportamentos. Sexto motivo, perseverança. Lembra do cego Bartimeu, o centurião, a mulher com hemorragia? Tantos exemplos na Bíblia. Perseverança. Queridos, há dias que nós acordamos, que nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade de dar lição sabatina, nós não temos vontade de fazer nada do que é espiritual. Aí que entra a perseverança. Aí que entra a insistência, porque aquilo é bom para você, porque você necessita daquilo. Aí que entra você buscar: Senhor, me batiza com teu Espírito. Senhor, muda os meus gostos. Senhor, muda a minha mente, transforma. E aí você vai cooperando com Deus, obviamente. Entregar nas mãos de Deus não significa falta de insistência. Você precisa insistir, né? E por último, finalizando aqui já,
Eclesiastes capítulo 3, verso 1, apresenta o penúltimo motivo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pensa um pouquinho agora na sua vida. Quantas decisões erradas por causa da precipitação? Quantas decisões erradas por não esperar? Por não se acalmar? Pela ansiedade? Eu trabalho com alunos e é impressionante que cada vez mais cedo eles estão pensando em namoro, eles estão pensando em sexo, no momento que não é para pensar nisso. Tudo tem seu tempo, espere em Deus. E o último motivo está lá em Provérbios 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Abominável. Deus não pode ouvir a oração de alguém que não quer ouvir a lei de Deus. Há 3 tipos de pecados, 3 categorias, pelo menos, de pecado. Há pecados por ignorância, aquele que você não sabe que é pecado, que você não entende. E para esse de pecado existe uma solução. A palavra de Deus, o milagre da conversão. Existe uma segunda categoria, que é o pecado por acidente. É aquele pecado que você não planeja, você acorda de manhã, você busca Deus, você se consagra, mas devido à sua natureza pecaminosa, que está com você ainda, na sua caminhada com Deus, em algum ponto você está lá, você, por alguma situação, você peca, mas você não queria. Aí você cai aos pés de Jesus, você pede perdão, você abandona esse pecado. Esse pecado não vai tirar você do céu, nem eu do céu. Agora existe uma terceira categoria de pecado que é a mais terrível, que é o pecado por rebelião, o pecado de mão levantada, que você sabe que é pecado, entende que precisa ser abandonado, e a pessoa continua insistindo naquilo que está destruindo a vida dela. Para esse pecado não há perdão. Por que não há perdão? Porque o pecador não quer o perdão. E é aí que você pode cometer o que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo, onde você vai tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que você não pode ouvir mais a voz de Deus. Como Deus pode responder a oração de alguém assim? E a gente costuma pensar que há pessoas assim lá fora, né? Mas há pessoas aqui dentro da igreja. Há pessoas na obra. Há a possibilidade de pastores estarem nessa situação. É um perigo muito grande, queridos, porque Satanás ele vai te enrolando, ele vai te... de forma que você não percebe. Aonde você começa a tomar decisões administrativas na igreja, na família, achando que Deus está tendo a direção, mas na realidade é você. E o Espírito Santo não consegue falar mais com você. Queridos, oração é uma arte que precisa ser praticada dia a dia. Eu não sei como que anda a sua vida de oração, mas eu gostaria que você entendesse essa manhã, o povo de Deus não será vitorioso nesses dias sem oração. Você pode ser regente do coral, você pode cantar no coral, você pode ser ancião da igreja, você pode ser pastor, você pode ser o que você for. Mas se você não orar, você estará totalmente despreparado para a volta de Jesus. Que o Senhor nos ajude a organizar a nossa vida em torno dessa prioridade. Amém?
Como está a sua comunhão com Deus? Não está tão bem, pastor. Há momentos em que eu tenho desânimo e me dá muita depressão e momentos em que não tenho vontade de ir à igreja. Nele, como está a sua fidelidade a Deus? Você está devolvendo os seus dízimos e ofertas adequadamente? Tenho muitas contas, pastor. As contas do banco, as pessoais. Minha filha está estudando e às vezes não sobra nada para mim. São meus irmãos que me apoiam.
louvor ao nosso Deus. Continuando, cantemos o hino Manancial de Toda a Bênção, 214. Manancial de toda bênção, quanto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar, faz brotar-me novo canto dos remidos lá na cruz. E teu servo faz o santo pra louvar-te, ó Jesus. Meus louvores dar eu quero, pois Jesus me socorreu, e por sua graça eu espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe, longe, já sem luz, maculado resgatou-me com seu sangue, meu Jesus. Cada dia, cada hora, sou a graça devedor. Não me lances nunca fora, confiarei em teu amor. Eis minha alma vacilante, faze-a firme em teu amor. Faz-me justo, bom, constante, para sempre, ó Senhor. Grandioso Deus, ajuda-nos, ó Deus, a entendermos, a colocarmos isso em nossa mente, em nosso coração, Deus, de forma que realmente, ó Deus, nós possamos tirar mais tempo para orar junto ao Senhor. Quem sabe pelas madrugadas, na manhã, quando há silêncio, para que possamos, ó Deus, termos essa experiência que os discípulos também tiveram, aonde eles tinham um poder que os acompanhava e que dava a eles, ó Deus, os frutos do trabalho deles. Pedimos que o Senhor abençoe essa igreja com a presença, com a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no primeiro culto, no início, por minha falha, eu esqueci de avisar um projeto que a gente vai ter sábado que vem. Ok? Sábado que vem nós vamos ter Quebrando o Silêncio. Então, sábado que vem nós vamos ter apenas o primeiro culto. 10 para as 8 da manhã, começando com o louvor. Aí, o culto termina e nós começamos a escola sabatina, que vai terminar às 9h45. Repito, primeiro culto apenas, começando no horário de sempre, e a escola sabatina encerrando 9h45. Na sequência, a igreja toda, nós, a igreja do Itaú e a igreja do Saguaçu, vamos nos reunir lá na Praça Nereu Ramos, onde foi o Impacto Esperança. Ali nós vamos
ter momentos de louvor, de adoração, nosso coral vai estar cantando, nós vamos distribuir na praça, no terminal, na região ali, a revista, o material, folders, flyers e revistas do Quebrando o Silêncio, ok? Isso sábado que vem. Nós temos também uma linda camiseta, só que os tamanhos são limitados e a quantia também limitada. O preço é preço de custo, menos do que o custo praticamente. Se alguém tiver interesse na camiseta, amanhã à noite pode falar comigo ou com o ancião do dia, ok? Então, sábado que vem, teremos apenas o primeiro culto e a escola sabatina, não o segundo culto. Caso esteja chovendo, aí nós teremos o programa normal, primeiro e segundo culto, e não teremos o Quebrando o Silêncio, ok? Feliz sábado, Deus continue te abençoando. Nos braços de Jesus. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti, cadê a igreja? No calor do Espírito Santo, vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Amém. Em poucos instantes começaremos a escola sabatina. Bom dia.